exército espiritual da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firme. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta a cintura a verdade, e vestir da couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também a o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecida o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Porque é notória a Tua presença neste lugar. É notório, Senhor, que o Senhor tem falado desde a abertura desse culto, através dos louvores, das orações, da palavra lida, através da intercessão, da direção. É notório, Senhor, que o Senhor tem palestrado aos nossos corações. O que te pedimos, Senhor, é que o Senhor continue, Senhor, a falar conosco. O Senhor continue, Senhor, a realizar a Tua obra, completar a Tua obra em nós. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, pois o que me importa e nos importa é ter o Teu nome exaltado, engrandecido e proclamado em nosso meio. Que a honra e o poder seja Teu para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Paulo começa a falar sobre as características da armadura, sobre quem iremos ou devemos lutar. Paulo vai nos dizer sobre quem e aonde podemos nos fortalecer. A grande ideia desse texto é que a família que permanece fortalecida no Senhor e é revestida da armadura espiritual consegue vencer as batalhas invisíveis que tentam destruir o meu e o seu lar. Aqueles que estão firmados e permanecem no Senhor e que se revestem das armaduras de Deus conseguem vencer as batalhas invisíveis que se levantam contra a minha e a sua vida, contra a minha e a sua casa. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios diretamente da prisão em Roma. Paulo está aprisionado em Roma, mas ele continua ajudando a igreja, levando palavras como se ele mesmo estivesse naquele lugar. Paulo começa, ele na prisão, ele se preocupa com o crescimento da igreja, ele se preocupa com o avanço da igreja, ele se preocupa com as vidas espirituais. Mesmo preso, ele entende que o maior combate da igreja não é físico, mas sim espiritual. O maior combate na sua vida não é contra pessoas. O maior combate na sua vida não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. E é isso que Paulo está escrevendo a essa igreja. Paulo está dizendo que a maior guerra não é contra os irmãos. A maior guerra não é contra aqueles que estão próximos de você, não é contra a sua família, não é contra a sua casa, não é contra os seus irmãos em Cristo Jesus. A sua maior guerra é contra as hostes espirituais da maldade. Depois de ensinar sobre casamento, filhos, relacionamentos familiares, vida cristã, Paulo encerra mostrando que toda família precisa estar preparada. A carta de Efésios, Paulo começa dizendo sobre casamentos, fala sobre filhos, sobre relacionamentos familiares, sobre vida cristã, mas ele começa e termina essa carta nos dizendo que o que a família precisa é se preparar, porque estamos em guerra. A igreja do Senhor, os irmãos em Cristo Jesus, precisam entender que existe uma guerra. Uma guerra, talvez, que você não veja com os seus olhos, mas com os seus olhos espirituais. Você pode ver que estamos em guerra em todo o tempo. O inimigo não tem brincado de ser inimigo, o diabo não tem brincado de ser diabo. Ele anda, como Pedro vai dizer, ao nosso derredor buscando a quem possa tragar.
Estamos em guerra contra as hostes espirituais da maldade. Ainda que você diga, eu não estou em guerra, mas ele está em guerra contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. O inimigo tem lutado contra a união, tem lutado contra a fé, contra a comunhão e contra a própria família. Mas Deus disponibilizou uma armadura espiritual completa. Deus disponibilizou uma armadura espiritual completa. Ele nos chama, e Paulo vai nos chamar a usar toda essa armadura. Não apenas um pedaço da armadura. Ele nos chama para usar toda a armadura de Deus. Precisamos estar revestidos em todo o tempo. Precisamos buscar toda a armadura de Deus para as nossas vidas. Por isso veremos no versículo de número 10, a família precisa se fortalecer em Deus. Precisamos estar fortalecidos em Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 10, que diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vivemos tempo onde muitos têm diminuído o poder de Satanás. E também vivemos em tempos onde muitos têm maximizado o poder do diabo. Muitos têm dito, está debaixo do meu pé, eu piso na cabeça, eu faço, e existem louvores, existem hinos, existem diversas coisas que falam a respeito disso. Mas também muitos têm maximizado. Há lugares aí que têm dado até voz para Satanás falar e os demônios falarem e dizerem. Muitos têm diminuído o poder. Ele sim está vencido. Ele sim já está com os seus tempos contados. Ele sim já está condenado. Mas o que Paulo está dizendo é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sozinho, nós não conseguimos. Sozinho, eu e você não conseguimos. Mas quando buscamos ao Senhor, nos fortalecemos no Senhor, na força do seu poder. A força não é minha, a força não é sua, não é pelo meu braço, não é pelo meu mérito, não é por eu buscar, por eu fazer ou por eu realizar. É o Senhor que fortalece a minha vida. Por isso Paulo está dizendo, finalmente, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está deixando bem claro, eu e você não conseguimos, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Quando as pessoas têm lutado para ser vencedor, em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso Paulo está dizendo, não é na força do meu braço, não é na força do seu braço, é no poder do Senhor. E a pergunta que fica é, sua família está tentando sobreviver pelas próprias forças ou pela força de Deus? Aonde você tem tentado encontrar forças para seguir a sua vida? Aonde você tem tentado ter forças para seguir adiante, para que a sua família seja unida, para que a sua família cresça em sabedoria e graça? Tem buscado na força do próprio braço, na força do recurso, na força do que você tem, o que você possui? Ou você tem entregado ao Senhor os seus dias? Ou você tem entregado ao Senhor a sua família? Ou você tem buscado o Senhor em todo o tempo, porque você sabe que sozinho você não consegue? Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, levantamos as nossas mãos, nós estamos declarando com esse ato, dizendo, Senhor, eu sozinho não consigo. Eu não consigo buscar a salvação sozinho. Por isso eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Mas quando dizemos e falamos, aqueles que querem aceitar a Cristo Jesus, levante uma de suas mãos. As pessoas entendem apenas com aquele ato de levantar a mão. Mas o ato de levantar a mão é dizer, Senhor, eu não consigo. Sozinho não dá. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Salvador, eu preciso de um Senhor. Eu preciso ser guiado, eu preciso ser pastoreado pelo Senhor. E é isso que declaramos quando entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus. Ele não é apenas o Salvador, Ele não quer ser apenas Salvador das nossas vidas, mas Ele quer ser Senhor. Ele quer dominar sobre o meu e a sua vida, Ele quer dominar sobre o meu e o seu pensamento, Ele quer nos guiar por águas tranquilas.
Ele quer refrigerar a nossa alma, Ele quer estar conosco todos os tempos. Como o salmista vai dizer, Davi, vai nos dizer que o Senhor guia por águas tranquilas, por pastos verdejantes. É o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Mas precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Precisamos nos inclinar ao Senhor, buscar ao Senhor, estar com Ele em todo o tempo. Por isso Paulo está nos dizendo que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Existem lutas que palavras não resolvem. Existem lutas em nossas vidas que o recurso não resolve. Existem lutas em nossas vidas que o esforço humano não resolve. Nós passamos por uma pandemia e nós vemos que pessoas que tinham recursos, pessoas que eram donas de hospitais, pessoas que seus filhos eram donos, seus filhos eram médicos, não conseguiram manter a sua vida. Faleceram por causa desta doença. Quantas pessoas têm falecido e morrido por causa do câncer, com recurso, com dinheiro, mas não conseguem pagar a vida. Há lutas em nossas vidas que nada pode, mas o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem toda a autoridade. O Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Somente Deus é quem fortalece a minha e a sua casa. Somente Deus é quem nos coloca de pé. A palavra de Deus vai nos dizer sobre uma casa construída sobre um alicerce firme. E esse alicerce é Cristo Jesus. A pedra angular, a pedra de esquina, o alicerce que a minha e a sua vida precisa estar alicerçada. É só em Cristo Jesus que conseguimos enfrentar as dificuldades. É só em Cristo Jesus que conseguimos enfrentar as lutas. É somente em Cristo Jesus que conseguimos passar pelas aflições deste mundo. Por isso Paulo está nos dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Famílias se encontram sem esforço espiritual, desanimadas, se desanimam facilmente, vivem desgastadas, se tornam vulneráveis, mas Paulo nos chama a nos fortalecer no Senhor. Paulo nos chama a olhar para o poder de Deus, para buscar o Senhor em todo o tempo. Precisamos buscar a presença do Senhor diariamente. Precisamos todos os dias buscar a presença do Senhor. Eu já disse aqui algumas vezes, mas eu volto a repetir. Assim como você se alimenta para que seu corpo físico esteja de pé, você precisa diariamente se alimentar da palavra do Senhor. O alimento de ontem não serve para hoje. A sua barriguinha, se você deixar de comer, deixar de tomar o café da manhã, chegar a hora do almoço, ela não começa a roncar, ela não começa a sentir fome. Assim a sua vida espiritual, você precisa buscar o Senhor em todo o tempo. A refeição de ontem, ela não serve para hoje. Você precisa buscar o Senhor em todo o tempo. Talvez você esteja aqui e diga: pastor, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 5 vezes, já li a Bíblia toda diversas vezes, eu já sei tudo. O Senhor nos chama a buscar mais e mais dele. Cantamos um louvor que diz: mais de ti e menos de mim. Precisamos buscar mais de Deus, precisamos nos fortalecer mais em Deus, precisamos buscar daquele que nos fortalece e aquele que nos coloca de pé todos os dias das nossas vidas. Precisamos fazer do Senhor a força da nossa casa. Precisamos chamar o Senhor para estar conosco todos os dias das nossas vidas. Talvez você não consiga lutar contra as guerras que têm se levantado contra você sozinho, mas com o Senhor você é mais do que vencedor. Por isso busque o Senhor. Talvez sozinho você não consiga, talvez você possa dizer: eu já tentei e não consigo. Busque ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará em sua vida. Você precisa entregar ao Senhor as suas lutas, você precisa entregar ao Senhor os seus dilemas, os seus problemas. Você precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está perto daqueles que o buscam e que o temem. Precisamos buscar o Senhor. Você tem temido o Senhor? Você tem buscado o Senhor em todo o tempo? Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías, capítulo 40, versículo de número 31, nos diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Você tem esperado no Senhor? Isaías 40:31. Você tem esperado no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Olha lá, Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor nos chama, e a placa da nossa igreja está escrita lá em Mateus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos coloca de pé, mas eu e você precisamos ir ao Senhor de joelhos. Precisamos nos inclinar e buscar o Senhor em todo o tempo. Precisamos ir até o Senhor em oração, em busca, em entrega. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova, o Senhor nos faz viver algo sobrenatural. Mas precisamos buscar o Senhor mais. Precisamos buscar mais de Deus e menos de nós. Precisamos buscar mais do Senhor para as nossas vidas. E precisamos deixar o nosso eu cada vez mais de lado. Por isso Paulo está dizendo: fortaleça no Senhor. É Ele quem te fortalece. Não é você que consegue. Não é a força do seu braço. Não é você. É o Senhor quem te fortalece. Mas o que você precisa fazer é buscar o Senhor todo o tempo. O salmista vai nos dizer no Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. O salmista nos diz no 28, versículo de número 7, que o Senhor é a força dele. Quem tem sido a força da sua vida? Quem tem fortalecido os seus passos? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu o louvarei com o meu cântico. O salmista está dizendo: a minha força é o Senhor, o meu escudo é o Senhor, e nele meu coração confia e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer e eu o louvarei do meu cântico. Eu te chamo a fazer uma retrospectiva da sua vida. Eu te chamo a olhar para o seu passado ou para os dias que se passaram. Quantos livramentos o Senhor já lhe deu? Quantas coisas já aconteceu na sua vida? Quantas coisas você passou e enfrentou em sua vida? E hoje você está aqui, de pé, para a glória de Deus. O salmista está dizendo: o Senhor me livrou e o meu coração confia nele. Você tem confiado no Senhor com toda a sua força? Tudo o que Ele já fez ou já realizou na sua vida, tudo o que Ele já completou e já realizou em sua vida, você tem confiado no Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vida? Você tem buscado esse Senhor que fortalece? Você tem buscado esse Senhor que tem todo o poder, todo o controle em suas mãos? Ou você tem tentado se defender por si mesmo, com o seu intelecto, com a sua vida, com o seu recurso? Como você tem seguido e guiado a sua vida? Nós veremos no versículo de número 11 a 12, a família precisa discernir a guerra espiritual. Precisamos discernir a guerra espiritual. Precisamos discernir que estamos em guerra. Precisamos discernir que estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de guerra. Acompanhe comigo o versículo 11 ao 12, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. Revesti-vos. O Senhor te chama para você se vestir. É você quem precisa se vestir. É você quem precisa se vestir de toda a armadura. Paulo está dizendo não apenas de alguns pedaços, não apenas de algumas coisas. Paulo está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu e você precisamos tomar uma decisão em nossas vidas.
Precisamos entender que estamos em guerra. Precisamos entender que o Senhor está no controle. Precisamos entender que eu e você precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Precisamos entender que eu e você temos que tomar toda a armadura de Deus. São escolhas que precisamos fazer. Nós é que precisamos nos revestir. Por isso ele diz, revesti-vos. É você quem precisa se vestir. É você quem precisa tomar a armadura e se vestir. É você quem precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra a cilada do diabo. Você precisa se revestir. Você precisa tomar a armadura de Deus para enfrentar, para permanecer firme contra a cilada do diabo. Quando olhamos para Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, em todo o tempo, ele se protege com a palavra. Em todo o tempo ele diz, mas também está dito, nem só de pão viverá o homem, mas também está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. O tempo todo, Jesus está buscando a palavra. O tempo todo, Jesus está se revestindo na palavra. O tempo todo, ele nos demonstra como viver e como caminhar. Por isso Paulo está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra a cilada do diabo. Nesse texto de Lucas, quando nós vemos Jesus sendo tentado por Satanás, Satanás se retira e Lucas vai dizer, e Satanás se retirou por um tempo apropriado, até que tivesse outra oportunidade. Ele não desiste. Ele continua investindo, ele continua lutando, ainda que ele esteja vencido, ainda que ele esteja condenado, ele continua investindo, pois ele não quer ser condenado sozinho, ele não quer ser julgado sozinho, ele quer levar, assim como ele levou uma terça parte dos anjos caídos. Por isso Paulo está dizendo, se revista. Eu e você precisamos tomar decisões em nossas vidas. Eu e você precisamos nos buscar a armadura de Deus e nos vestir com ela. Eu e você precisamos buscar toda essa armadura e nós veremos adiante. Que armaduras são essas? No 12 ele nos diz, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos lutado, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo, de trevas, contra o exército espiritual da maldade das regiões celestiais. Paulo não apenas nos diz que é necessário uma armadura, mas ele diz contra o que estamos lutando. Paulo está nos instruindo e nos ensinando o que devemos fazer como família. Precisamos nos blindar. Mas nos blindar de quê? Precisamos vestir a armadura, mas precisamos vestir para lutar contra o quê? Paulo está nos dizendo, no versículo de número 12, sobre o quê? E sobre quem estamos em guerra, sobre quem estamos lutando. Não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso amigo, não é contra os nossos familiares, é contra o poderio das trevas. Muitas vezes pessoas têm sido usadas, têm sido instrumentos na mão de Satanás, para talvez lhe ferir, para talvez lhe magoar, para talvez te chatear, mas não é a pessoa em si, e sim a hoste maligna, o que tem agido em volta daquilo tudo. Precisamos estar atentos que o inimigo tem lutado em todo o tempo. O inimigo tem tentado tornar normal o pecado. O inimigo tem tentado tornar aceitável o pecado. Se olharmos para o nosso mundo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e como ele está hoje, quantas coisas que eram horríveis estão se tornando aceitas.
Quantas coisas que antigamente nós olhávamos e dizíamos: que é isso? Hoje muitos têm aceitado essas coisas. Hoje muitos têm vivido como se fosse normal. Igrejas aceitando erros de liderança. Famílias vivendo como se tivesse normal viver sem a verdade. Por isso, Paulo está nos dizendo que a nossa guerra é contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade, contra o exército do príncipe deste mundo, contra o exército espiritual da maldade nas regiões celestiais. Quando lemos o livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel orou, mas o príncipe do ar impediu que a oração chegasse, que a resposta chegasse. O inimigo tem batalhado contra vidas. O inimigo tem batalhado contra famílias. O inimigo tem feito diversas coisas que hoje muitas escolas, muitos lugares não se comemoram mais o dia dos pais ou o dia das mães, mas sim o dia da família. O inimigo tem lutado contra as casas, contra as famílias o tempo todo. E nós, como família, o que temos feito? Temos aceitado? Temos achado é normal, vamos viver, vamos passar por cima, vai dar tudo certo? Ou temos combatido como Paulo nos chama para fazer? Ele nos chama para combater. A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que isso quer dizer? A porta não é feita para atacar, mas sim para defesa. O inferno tenta se defender, mas a igreja precisa avançar. A igreja precisa ir adiante. A igreja precisa avançar. Precisamos nos revestir. Precisamos entender que a nossa luta não é contra o irmão dentro da casa. Precisamos entender que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Precisamos buscar o Senhor e orar pela vida dos amados irmãos, das amadas irmãs. Precisamos orar pela vida dos nossos familiares. Precisamos orar para que o Senhor abençoe aqueles que nos perseguem. Precisamos orar para que o Senhor derrame a sua graça sobre os nossos inimigos. Mas muitos têm orado: Senhor, ele não sabe o Deus que eu tenho. Mata ele, Jesus. Joga fogo do céu, Senhor. Muitos têm orado dizendo: ele vai ver o Deus que eu tenho. O Senhor é quem batalha a minha guerra. O Senhor vai mostrar e vai humilhar e ele vai me ver sendo exaltado. Que oração é essa, irmão? A Bíblia nos ensina e nos chama a interceder, a gemer, a orar pelos nossos inimigos. A interceder, a clamar pelos nossos. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas às vezes queremos combater, às vezes queremos lutar, às vezes queremos ver sangue. Mas Jesus nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne. Jesus na cruz nos ensinou que a nossa maior guerra não é contra as pessoas, mas sim contra o poderio das trevas, contra as hostes do maligno, contra o exército espiritual da maldade. Por isso que Jesus disse: perdoa, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles são apenas instrumentos. Precisamos buscar o Senhor. Quantas batalhas dentro da sua casa são espirituais e não apenas emocional? Se começarmos a olhar para o problema em si, nós vamos ver que nem sempre é físico, mas muitas das vezes é espiritual. Precisamos batalhar com oração, precisamos batalhar lendo a palavra, precisamos batalhar com a busca incessante pelo Senhor. O inimigo trabalha nas sombras, tentando destruir aquilo que Deus quer fortalecer. O inimigo tem trabalhado nas sombras, tentando destruir aquilo que Deus quer fortalecer. Por isso, se te chamarem por um grupinho,
à parte, sai fora. Se te chamarem para falar mal de alguém, sai fora. Ore pelaquela pessoa. Busque pelaquela pessoa. Busque para que o Senhor derrame a sua graça, o seu poder e a sua presença. O diabo tenta dividir casamento, esfriar família, destruir o diálogo, afastar filhos da presença de Deus. Por isso Paulo está falando, permaneçam firmes. Precisamos permanecer firmes. Precisamos nos revestir para estarmos firmes. Precisamos permanecer firmes na palavra. Precisamos permanecer firmes na fé. Pare de lutar apenas contra pessoas. Combata em oração. Busque ao Senhor em todo o tempo. Vigie espiritualmente em sua casa. Vigie espiritualmente em sua casa. Busque em todo o tempo, vigie espiritualmente. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz: sede sóbrios e vigiais. Sede vigilantes. Precisamos vigiar em todo o tempo. Precisamos estar vigilantes. 1 Pedro 5, 8. Precisamos vigiar. Precisamos ser sóbrios. Tende bom senso e estais atento. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Próximo. Resisti-lhe firme na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo inteiro. Você não é o único que sofre. Você não é o único que está passando por esses problemas. Talvez você possa dizer: é só comigo, pastor. Essas coisas só acontecem comigo. É só comigo que o vento levanta. É só comigo, sou eu, tudo acontece contra mim, tudo é comigo. Paulo está dizendo: não é só com você. Todos no mundo têm passado e enfrentado problemas. Mas nós precisamos nos levantar e lutar. Precisamos nos levantar, nos colocar de pé em Cristo Jesus. Não com a nossa força, não com o nosso mérito, não com o nosso eu, mas com o Senhor para lutar com as armas de Deus. 2 Coríntios 10, 4 nos diz: as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim espirituais. 2 Coríntios 10, 4. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. É poderosa em mim, em você? É poderosa em mim, em você? Não, é poderosa em Deus, para destruir fortalezas. O nome já diz fortaleza, aquilo que é fortificado para não cair, mas o poder de Deus é maior. Deus tem o poder em suas mãos. Deus tem o controle em suas mãos. Por isso Paulo nos diz: permaneçam firmes, revestivos e permaneçam firmes, fiéis, confiantes. Do versículo 13 ao 17, nós veremos a família precisa usar toda a armadura de Deus. A família precisa usar toda a armadura de Deus. Acompanhe comigo. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneceis firme. Que dia mau é esse, pastor? O dia mau é quando tudo está tranquilo. O dia mau é quando está tudo em paz. E aí você deixa de buscar, você deixa de orar, você deixa de jejuar, você deixa de entregar ao Senhor o seu melhor. Esse é o dia mau. É quando você abre mão da armadura dizendo: eu estou em paz, eu estou na bonança. E vem o inimigo e nos pega desprotegido. Por isso, Paulo está dizendo: por isso tomai toda a armadura, não um pedaço, não só a palavra, não só a oração, mas toda a armadura.
toda ela, para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneces firme. Precisamos estar sempre prontos. Sempre prontos. Eu lembro quando eu servi o exército, eu dormia de coturno, com um fuzil abraçado, não me desfazia de nada. Porque quando tocava a sirene, a gente tinha que pular e já ir combater. Eu dormia vestido, de sapato, todo preparado. Nós precisamos estar prontos a todo tempo. Precisamos em todo tempo estar prontos para combater. Precisamos todo tempo estar prontos. Por isso Paulo nos diz, fala aos Timóteo dizendo: apresentai como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos o tempo todo estar prontos. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Portanto, 14, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. A verdade é quem sustenta. A verdade é quem nos liberta. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade quem nos defende. É a verdade que nos cinge o lombo. Por isso ele diz: permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Se você vestir uma calça larga, sem cinto, o que acontece? A calça cai, não cai? É a verdade que fecha todo o uniforme. Toda aquela uniforme era colocado e o cinto era colocado para prender, para que o uniforme permanecesse. É a verdade quem liberta. É a verdade quem nos coloca firmes. É conhecendo Cristo Jesus, é conhecendo a sua palavra, é conhecendo Ele a cada dia que permanecemos firmes. É isso que Paulo está dizendo: portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Por isso, em sua casa não pode haver mentira, não pode haver falsidade, não pode faltar a transparência. Precisamos falar a verdade em todo o tempo. Eu ensino para os meus filhos, digo para eles: olha, a verdade, ela não recebe castigo. Se você me falar a verdade, ainda que seja difícil, você não será castigado. Porque eu preciso que você conte a verdade para o papai. A verdade, ela precisa ser falada, ainda que doa, mas ela precisa ser anunciada e dita. Precisamos agir com a verdade, porque sabemos que quem é o pai da mentira? Satanás. Precisamos agir com verdade. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser verdadeiros dentro do nosso lar. Precisamos contar a verdade. Precisamos falar sobre a verdade. Precisamos construir confiança em família, como irmãos. E como se constrói confiança? Com a verdade. É falando a verdade, é praticando a verdade que se constrói confiança. Ou aquele que sempre mente, a pessoa não acredita. Aquele que sempre conta mentira, as pessoas não acreditam. É usada uma ilustração do menininho, né? Para as crianças pequenas, que sempre contava mentira, mas um dia aquilo que ele falou era verdade, mas ninguém acreditou nele. Precisamos contar a verdade em todo o tempo. Mas Paulo nos chama também, e havendo feito tudo, 14, vestindo a couraça da justiça. Ele nos chama a nos cingir com o cinto da verdade e nos vestir com a couraça da justiça.
o inimigo tem tentado contaminar os corações com mágoa, com pecado, com ressentimentos, mas precisamos proteger o nosso coração com a couraça da justiça. Precisamos buscar a justiça de Deus, não a minha, não a sua, mas a justiça de Deus. Pois a Bíblia nos ensina que da maneira que medimos, seremos medidos. Como você tem medido o seu irmão? Como você tem medido os seus familiares? Como você tem medido as pessoas ao seu redor? Precisamos blindar o nosso coração. Precisamos proteger o nosso coração. Precisamos proteger os nossos filhos. Precisamos blindar a nossa família em oração. Precisamos orar pelos nossos, ainda que eles ainda não conheçam a Cristo Jesus, ainda que eles não entregaram a sua vida ao Senhor, precisamos buscar pela vida deles. Precisamos orar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos inclinar os nossos joelhos ao Senhor. Precisamos liberar o perdão. O perdão liberta. Precisamos libertar o perdão. Pois a pessoa que não perdoa, ela fica aprisionada àquilo e só ela está morrendo. A falta de perdão é algo, um veneno que a pessoa toma todos os dias, esperando que aquele que fez algo contra a sua vida venha a morrer. Precisamos perdoar. Porque a palavra, a oração do Pai Nosso nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É com igualdade. Deus perdoa da maneira que você perdoa, com igualdade. Por isso, da mesma maneira que medides, será medido. É de igual modo. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar para seguirmos adiante. Pois às vezes nós aqui estamos aprisionados no passado. E aquela pessoa que fez algo talvez nem se lembre, talvez nem se recorde, ou talvez nem sabe que lhe feriu. Precisamos perdoar. Mas ele também nos chama para nos vestir. 15. Calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz. Precisamos trazer paz e não guerra. Precisamos nós sermos apaziguadores. Mas tem gente que fala assim: eu não deixava barato não. Não falo não, falou de você. Você não sabe o que ele disse de você. Falou isso, falou aquilo. Se eu fosse você, eu agia de um modo assim, dessa maneira, dessa forma. Não. Paulo está dizendo: calce os pés com a disposição para o evangelho da paz. Precisamos trazer a paz. Precisamos falar da paz. Precisamos levar a paz aonde quer que venhamos a estar. Se o lugar onde a gente está em guerra, está em conflito, você precisa ir lá e apaziguar. Você precisa ser aquele que traz a paz. Não para com isso. Não é assim não, deixa para lá. Fique em paz, vai dar tudo certo. Se alguém chega para você e diz assim: olha, tá problema, tá assim, tá o que você quer. Tem gente que fala e fala assim: tá achando que é só contigo, é? A minha vida também tá assim, parece uma disputa. Para ver quem tá com mais problema. Em vez de você dizer: irmã, confia no Senhor, vai dar tudo certo. Deus está no controle. A pessoa fala assim: minha vida também tá. Eu também estou passando por isso, mesmo assim, não estou assim desse jeito que você está, não. Precisamos trazer a paz e não a guerra. Precisamos ser pacificadores. A sua casa tem transmitido paz ou vivido guerra? A sua vida tem transmitido paz ou tem transmitido conflitos? O que a sua vida tem agido? Precisamos ser instrumentos de reconciliação. Se a gente sabe, alguém chegou para você e disse para você: olha, eu estou chateado com o fulano. Eu estou chateado com o pastor. Ele fez isso e isso na minha vida. Seja você o reconciliador. Seja você aquela pessoa que chegue até o pastor ou até qualquer pessoa e diga assim: pastor, eu preciso conversar com você. Eu preciso contar com você, e não é questão de fofoca. É questão de reconciliar. É questão de que as coisas funcionem, que as coisas caminhem. Você precisa ser reconciliador. Você precisa trazer reconcílio.
precisa ser instrumento de Deus. Precisamos levar paz para dentro do nosso lar. Precisamos levar paz para o nosso lar. Não guerra, precisamos levar a paz. O 16 vai nos dizer que devemos, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo em chamas do maligno. O que é isso? O que é o dardo em chamas do maligno? O dardo em chamas do maligno é todo aquele pensamento que vem na sua mente que está contra o que você acredita, que está contra o que você pensa, que está contra o que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Isso são os dardos inflamados do maligno. São pensamentos que vêm à nossa mente, que não pertencem a nós. Martim Lutero vai nos dizer que nós não podemos impedir dos pássaros sobrevoarem as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos nela. Nós podemos impedir que eles façam ninho em nossas cabeças. Nós não podemos, ou não podemos dizer o que as pessoas devem falar ou fazer conosco, mas nós podemos fazer com que aquela palavra faz com a gente. Nós podemos impedir que aquela palavra nos fira. Nós podemos impedir com que aquela atitude nos faça mal. Nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos em nossas cabeças. É isso que Paulo está nos dizendo. Nós devemos usar principalmente o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos em chamas do maligno. O mundo nos diz, não tem esperança. O mundo nos fala, não tem jeito. Mas a Bíblia nos ensina, o Senhor tem a saída. O Senhor está no controle. O Senhor prometeu que voltaria para nos buscar. É isso que Paulo está dizendo. Devemos nos revestir com a fé. O Senhor tem o controle. Quando as coisas acontecerem, não vai ter jeito. Não tem saída. Você lembre, o meu Senhor tem a solução. O meu Senhor tem a resposta. O meu Senhor está no controle da minha vida. Jesus governa e reina para todo sempre. Precisamos buscar a fé, estar firmados na nossa fé, alicerçados na nossa fé. Porque quem não tem caminho para onde ir, qualquer lugar serve de direção. Quem não tem um alvo, qualquer lugar é um alvo. Qualquer direção é um alvo. Mas o meu e o seu alvo é Cristo Jesus. O meu e o seu alvo é estar com Ele, morar com Ele e viver com Ele eternamente. Por isso precisamos seguir adiante. Por isso precisamos ter em nossa mente, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que tudo diga que não, é o Senhor quem nos diz para prosseguir, para seguir adiante. O povo se encontrou em frente ao Mar Vermelho. E aos olhos humanos não tinha saída. Aos olhos humanos não tinha solução. O exército de Faraó estava vindo. Iria destruir todo o povo. E o pessoal começa a reclamar, começa a murmurar e dizer, pronto, saímos do Egito, vamos morrer todo mundo aqui. Saímos do Egito e agora nós vamos padecer aqui. Antes a gente ia ficar do lado que é ouvido Moisés. Mas Moisés clama ao Senhor e o Senhor diz, Moisés, por que clamas a mim? Não mandei o povo que marche. Talvez na minha e sua visão, você poderia dizer, Senhor, mas há um mar à frente. Senhor, mas o Senhor não está vendo que nós estamos em frente do mar? Como que eu vou marchar? Como que eu vou passar pelas águas? E o Senhor manda Moisés tocar com o cajado nas águas. E o mar se abre e o povo passa em pés enxutos. Há problemas que na minha e na sua vida talvez não tenha solução. Há problemas que na minha e na sua vida talvez não tenha saída. Há problemas que talvez na minha e na sua vida não tenha jeito aos seus olhos. Mas o Senhor tem a resposta. O Senhor está no controle. O Senhor tem a saída para a minha e a sua vida. O Senhor nos chama a principalmente usar o escudo da fé.
Precisamos confiar no Senhor. A fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Eu espero no Senhor e ainda o louvarei. 17. Precisamos usar o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos tomar o capacete da salvação. Precisamos tomar o capacete da salvação. Precisamos colocar na nossa cabeça, na nossa mente: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou salvo pela glória do Senhor. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Precisamos proteger a nossa mente. Precisamos proteger a nossa mente, porque mente vazia, oficina do diabo. Você vê um cavalo com mais de 300 quilos, mas você bota uma rédea nele, você guia ele para onde você quiser. Um corpo mais pesado do que o do ser humano, mas você dominou a mente, acabou. Você guia ele para onde você quer. Você faz o que você bem entende. É isso que Satanás tem tentado fazer. Tem tentado dominar a nossa mente, tem tentado dominar a nossa cabeça para nos guiar, para fazer o que ele quer da minha e da sua vida. Por isso precisamos proteger a nossa mente com a salvação. Precisamos proteger a nossa mente contra todas as coisas. Muitas famílias estão sendo atacadas na mente com ansiedade, com medo, com pensamentos destrutivos, mas precisamos manter a nossa esperança no Senhor. Precisamos estar com as nossas mentes firmes no Senhor. Precisamos encher a nossa mente com a palavra da verdade. Precisamos proteger a nossa família emocionalmente. Precisamos nos enchermos da palavra de Deus. Só a palavra que liberta, só a palavra que vivifica, só a palavra que nos faz viver a paz com Deus. Precisamos nos encher com a palavra. É isso que ele nos fala, apagando todos os dardos. Não. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Precisamos combater com a palavra. Jesus combateu com a palavra Satanás. Precisamos combater com a palavra. Precisamos lutar. Precisamos nos defender. Precisamos ter a palavra em nossa boca, para quando precisarmos, não apresentarmos como obreiro que se envergonham, mas que não tenham do que se envergonhar. Que maneje bem a palavra da verdade. A espada do Espírito, a palavra é a arma de ataque espiritual. Jesus vence Satanás assim. Precisamos ler a Bíblia em casa, precisamos declarar a palavra sobre a nossa família, precisamos declarar Cristo Jesus. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Vai para mim. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a ponta da divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos da intenção do coração. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder. A palavra de Deus tem toda solução. A palavra de Deus tem todo o controle. O versículo de número 18 ao versículo de número 20, nós vemos que uma família precisa viver em oração constante. Paulo vai nos ensinar e nos instrui que não devemos orar só apenas por nós, mas devemos orar pela nossa liderança, devemos orar pelos nossos amigos, precisamos orar uns pelos outros. Acompanhe comigo? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. São todos os santos. Paulo está nos dizendo que em toda oração e súplica, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, ele nos diz de maneira qual, orando, oração e súplica, nos diz em qual tempo, em todo o tempo,
E para isso mesmo, vigiando em toda perseverança e súplica. Precisamos estar vigilantes em oração. Precisamos buscar mais o Senhor em oração. E nos diz para quem? Devemos orar por todos os santos. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar e buscar não só pelos nossos, não só pela nossa casa, mas precisamos orar por todos. E também por mim. Eu tomo a palavra de Paulo para mim e também por mim, irmãos. Precisamos orar por todos e também por mim, pastor, líderes, seja qual for, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tomar conhecimento dos mistérios do Evangelho. Permaneça orando pela família pastoral. Permaneça orando pelo seu pastor. Permaneça orando por todos os santos, por todos os irmãos em Cristo Jesus. Permaneça firmes em oração. Permaneça orando, porque a oração fortalece, protege, restaura e une a família. A oração, ela protege, ela restaura e ela une a família. 20. Pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Precisamos criar um altar de oração em casa. Precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos orar pelo nosso casamento. Precisamos orar diariamente pela proteção espiritual da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Precisamos orar. Precisamos em todo o tempo. Mateus 26:4 nos diz: vigiai e orai. Filipenses 4:6 nos diz: não andeis ansiosos por coisas algumas, mas leve as orações com súplicas ao Senhor. Abre para mim, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisas alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. Não ande ansioso, leve ao Senhor. Pai, tu sabes o que eu estou passando, tu sabes que eu tenho isso ou aquilo para resolver, mas eu te entrego, Senhor, porque eu confio e sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que Paulo está nos dizendo: leve ao Senhor, faça os seus pedidos, as suas súplicas conhecidas diante de Deus. Paulo nos mostra que a vida cristã é uma guerra constante. Paulo nos mostrou, através dessa carta, que nós estamos em guerra constantemente. Mas também ele nos mostra que devemos nos fortalecer em Deus. Ele nos mostra que precisamos discernir a batalha. Precisamos discernir contra quem estamos lutando. Ele também nos mostra que precisamos usar toda a armadura. Não apenas uma, não apenas duas, mas ele nos ensina a usar toda a armadura. Precisamos e nos ensina também que devemos viver em oração. Precisamos buscar o Senhor em constância. Precisamos nos encher daquilo que nos traz esperança. Precisamos nos encher da presença do Senhor. E precisamos permanecer firmes até o fim. Sejamos firmes e constantes. Precisamos permanecer firmes. Precisamos permanecer firmes. Uma família revestida da armadura de Deus pode ser até atacada, mas jamais será derrotada. Uma família que confia no Senhor, que se reveste de toda a armadura, ela pode ser até atacada, mas ela nunca será derrotada. Ela nunca será destruída. Hoje Deus nos chama para voltar à presença. Hoje Deus nos chama a restaurar o altar. Hoje Deus nos chama a nos levantar e lutar contra as hostes espirituais da maldade. O Senhor nos chama a viver uma vida constante, a viver uma vida firmes no Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos.